E o café acabou. Será que você é viciado em café? Oi, vamos conversar? Seja bem-vindo a Raízes que Curam. E hoje nós vamos falar sobre um tema que dói um pouquinho no coração, que é difícil, que é dar o primeiro passo. O ano de 2026 chegou, e aí você precisou ressignificar umas coisas, abandonar outras, e tá tudo bem. Mas também é necessário dar o primeiro passo. Abrir a nova porta, que ela sempre esteve ali, mas precisou dar o tempo certo, o momento certo, aquele timing, sabe? Que só foi necessário naquela versão sua. O ano de 2026 vai falar sobre portas. Portas que precisaram se fechar, portas que vão se abrir. Mas e aí? Será que aquela atitude de esticar o braço para abrir, será que aquela atitude de dar o primeiro passo e tomar aquela atitude de coragem realmente? Porque a coragem, ela não é a ausência do medo. Ela é a responsabilidade para com as coisas que você deve ter. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, aquela decisão ela vai afetar positivamente até a sua família, o seu lado financeiro, o seu lado emocional, espiritual e até a sua própria versão. Então, ao abrir uma porta que já é sua e que já está ali pronta para você, você tem que ter consciência de que não é só essa pessoa, não é só a Maria Eduarda que está abrindo essa porta, mas também é uma geração que está indo com ela. São as tomadas de decisões que vai impactar muitas pessoas. Nós temos essa responsabilidade muito grande. 2026 vai falar exatamente sobre esses pequenos passos e essas portas. Sabe aquela consciência que te persegue? Aquela consciência de tem que fazer, é sua responsabilidade, já tá lá. É só você ir lá e pegar, ir lá e acessar. Então, no ano de 2026, será que nós vamos ter a plena consciência de que algumas coisas que você lutou no ano de 2025, você já deixou prontas até? Aquela consciência de que eu estou preparando as coisas, as minhas metas estão aqui estabelecidas e essas portas estão lá. Mas exige coragem, exige fé. E como eu falei, a coragem ela não é o abandono do medo. É apesar do medo eu ter a coragem de fazer essas coisas. Ao tomar coragem para acessar as portas, para acessar os caminhos e independente das pedras que estiver, eu preciso fazer. Porque nós aprendemos no ano de 2025 sobre o governo. Nós aprendemos a ressignificar algumas raízes que estava perseguindo há muitos anos atrás. E aí chega, parou. Parou aí nesse ponto. Agora tá na hora de você assumir e colocar essa capa de eu sou responsável por mim, pelas vidas ao meu redor e tá tudo bem. Eu já conheço essa minha nova identidade, essa nova personalidade que veio para ficar. Essa é a importância de você buscar essas raízes que firmam e que fixam no seu emocional, no seu espiritual e até no seu financeiro. Tá na hora de buscar verdadeiramente essas raízes que não são passageiras, mas que à medida que você vai colocando sementes nelas, elas vão frutificando e crescendo, porque é uma responsabilidade sua fazer prosperar aquilo que você já lutou tanto para ter. Faz sentido você pegar o fruto do seu trabalho e jogar fora? Assim como não faz sentido todo o talento que você lutou para ter no ano de 2025, você jogar fora nesse ano agora. Então, ao abandonar esses hábitos passados, você vai fixar os seus olhos naquilo que já está ali, ó, na sua linha, na linha dos seus olhos. Esse horizonte que ele já está pronto, é mais sobre aquele despertar de consciência mesmo. Esses acessos nos entregam grandes tesouros. E grandes tesouros vêm com grandes responsabilidades. Então, ao assumir uma posição em que você sabe que é sua, é preciso ser responsável com aquilo que Deus responsabilizou somente a você. Porque você nasceu para fazer só aquilo que precisa ser feito, não tem outra pessoa para isso. Esse ano de 2026 exige uma responsabilidade, às vezes além do que podemos aguentar, mas a gente deve se lembrar que não é um limite da Maria Eduarda, não é o seu limite, mas é o que Deus consegue colocar sobre você, essa força, essa paz e esse entendimento que vai te fazer ser responsável por aquilo que já está nas suas mãos.
Então, se o ano de 2026 vai falar sobre portas, e o quanto você precisa dar o primeiro passo para abrir essas portas, também vai falar sobre responsabilidade de assumir essa posição de governo, porque você decidiu abandonar tudo lá atrás, então agora que decidiu abandonar tudo, você precisa estar pronta para viver o novo. Seja responsável com você mesmo, com as suas próprias atitudes, com a sua responsabilidade emocional para ver se aquilo está afetando o outro da forma que eu quero que afete. É uma responsabilidade a ponto de eu estou sendo única naquilo que eu estou fazendo, eu estou carregando um tesouro nas minhas mãos, então isso aqui é só meu. E se eu perder, não tem volta. Assuma a posição de governo e vista realmente essa identidade que sempre esteve lá, mas só precisava desse tempo certo para que você assumisse essa visão, que é única e exclusiva sua, porque o seu nome carrega um significado, o seu nome carrega um propósito e uma identidade também. Assim como aquela porta está escrito o seu nome. Seja responsável com aquilo que foi entregue nas suas mãos. Porque tem pessoas que vão ser transformadas através da tua vida, através das palavras que saíram da sua boca. Enfim, não desperdice aquilo que você tem nas mãos, porque você não abandonou alguns hábitos à toa, você não precisou abrir mão de certas coisas à toa. Tudo isso teve um propósito e agora pode ser que você comece a entender. Tudo isso faz parte de um plano maior pela qual você foi escolhido. Então você é único, você é única. E essas raízes que você decidiu ressignificar e essas outras que você está abrindo as portas para que elas se enraizem de uma forma positiva, elas também têm um propósito. Foque nas raízes. Quando tudo tiver muito confuso, é sempre o certo. Volte no básico. O básico sempre vai funcionar. Volte nessas raízes que sempre te sustentaram. Então, quando você não tiver tendo muita noção do que está fazendo, volte nisso. E aí, volte naquilo que é a tua essência, que é a tua identidade. Porque a sua identidade, ela deve ser firme em algo sólido. Porque independente da tempestade que chegar, você vai saber aonde retornar. Por isso que toda cura começa quando você volta às suas raízes. Se você gostou desse vídeo, se tocou seu coração essa mensagem, se você está preparado para o ano de 2026 para vir com tudo, curte, comenta, envia esse vídeo para quem realmente precisa ouvir e ser edificado junto com você. E me segue aqui na minha rede social e eu te vejo no próximo episódio.